Oi gente, tudo bom? Aqui é a Agatha e eu voltei. Eu sei que eu sumi, desculpa. Mas, como eu disse no último vídeo, eu fiquei meio enrolada com mudança e tal. E eu voltei com um assunto um pouco delicado, que é um assunto que eu não gosto, porque me incomoda muito, muito, muito. Como vocês perceberam pelo título do vídeo, é astrologia. Astrologia é um assunto que me incomoda porque, cara, tem gente que já chega assim perguntando: oi, qual é o seu nome? Aí eu falo, Agatha. E qual é o seu signo? Sério que você vai perguntar isso ao invés de perguntar se eu estudo, se eu trabalho, o que eu faço da minha vida, quais as séries que eu assisto? Não, pergunta qual é o meu signo. Aí eu fico logo assim... O que é a astrologia? É a ideia de que a personalidade e o destino de uma pessoa ou de um grupo de pessoas são governados pelas posições dos astros no momento do nascimento dessa pessoa. O que faz total sentido, né? Porque a pessoa não vai adquirir uma personalidade ao longo da vida dela por causa da criação dela, por causa dos amigos dela, por causa das séries que ela vê. Não, ela vai atingir uma certa personalidade por causa dos astros. Tá bom. A astrologia ocidental surgiu na Babilônia, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, o que dá mais de 5.000 anos de idade, mas existem algumas controvérsias se ela surgiu mesmo nessa época ou não, nesse local ou não. Essa é a ideia mais aceita. 5.000 anos que esse negócio inferniza a vida das pessoas e as pessoas continuam lá acreditando. Tá tudo bem, né? Agora me diz uma coisa. Como é que a astrologia ocidental funciona e a chinesa também? Elas são totalmente diferentes. A astrologia ocidental, ela tem 12 signos. E esses signos são divididos ao longo do ano. O ciclo é dividido ao longo de um ano. Só que na chinesa, por exemplo, são 12, só que cada 12 anos, um ciclo dura 12 anos, ou seja, um signo é um ano inteiro, outro signo é um outro ano inteiro, e isso funciona lá. Como é que isso funciona lá? Isso funciona aqui, não é um consenso. E também tem a astrologia asteca, que quase ninguém fala hoje em dia, mas ela tem 20 signos. 20. Funcionava com as pessoas que praticavam astrologia, que acreditavam nessa astrologia. Tá, mas como funciona, afinal, como funciona a astrologia? Bom, algumas pessoas dizem que é por causa da força que os astros fazem no momento do nascimento da pessoa. Ou seja, a força da gravidade, né? E essas pessoas alegam o quê? Ai, não, nosso corpo é feito 70% de água e a lua, ela afeta as marés. Então, como o nosso corpo é feito de água, a lua, blá, 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 e todos os planetas e Marte... Tá bom. Eu sou de exatas, então vamos falar de números. A força gravitacional, ela é dada por G, que é a constante de gravitação universal, M maiúsculo ou Mzão, como eu gosto de chamar, que é a massa de um dos corpos, Mzinho, que é a massa de outro corpo, dividido pelo quadrado da distância entre os dois corpos. A força gravitacional, ela age em todos os corpos, todos. A força gravitacional age entre o meu celular e eu. Só que como ele é uma massa muito pequena, é desprezível essa força. O que acontece é, como ela depende tanto da massa quanto ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então quer dizer que quanto mais distante, menor essa força. Por exemplo, Marte. Marte está tão distante do planeta Terra que essa força é mínima, é muito pequena mesmo. A força gravitacional que um obstetra faz no momento do parto do bebê, ela é maior do que a força gravitacional que Marte faz no beijo pro bebê. Por quê? Porque Marte está muito longe. Apesar da massa do obstetra ser muito menor, como a força é pelo inverso do quadrado da distância, então a força que Marte faz sobre o bebê é muito menor. Então, para ficar mais visual, eu vou fazer essas contas para vocês. A constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metros quadrados por quilograma quadrado. Vamos fazer o cálculo da força gravitacional de Marte em um bebê aqui na Terra no momento do nascimento dele. A constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa de Marte é
6,37 vezes 10 a 23 quilogramas. Quando eu nasci, eu pesava 3,350 kg. Eu era bem gordinha para minha altura, mas para facilitar as contas, eu vou arredondar esse número para 3. A distância daqui da Terra para Marte é 230 milhões de quilômetros. Mas para a gente fazer essa conta, a gente tem que converter para metros, ou seja, 230 bilhões de quilômetros, que é o mesmo que 230 vezes 10 à nona. E daí que a gente resolve isso e vê que o resultado é 2,41 vezes 10 a menos 18. Agora vamos fazer as contas com o obstetra. Constante da gravitação. Digamos que esse obstetra pese 80 quilos. Bom, quando eu nasci eu tinha 48 centímetros, eu era menorzinha entre os meus irmãos, mas para facilitar as contas eu vou arredondar de novo para 50 centímetros, que é 0,5 metros. Então, fazendo essas continhas aí, a gente percebe que a força que o obstetra faz é 6,4032 vezes 10 a menos 8. E a força que Marte faz no bebê é 2 vezes 10 a menos 18. Menos 18 é muito menor. Não faz o menor sentido dizer que os planetas agem dessa maneira na nossa personalidade, porque tem tantas outras variáveis ao nosso redor que falar uma coisa dessas é bobagem. Mas aí tem gente que diz, não, Agatha, não é bem assim. É uma força que independe da distância, não é uma força gravitacional. É uma força que não tem nada a ver com a distância. Aí é outro problema, né? Porque se não tem nada a ver com a distância, por que só os planetas do sistema solar estão inclusos aí? Por que os planetas de Andrômeda também não interferem na gente? Por que milhões e milhões de quasares e pulsares e nebulosas e milhões de corpos celestes também não interferem? É só esses planetinhos aqui do sistema solar, né? Aí a pessoa se contradiz, porque ou depende ou não depende da distância. E agora eu vou falar de algumas experimentações que foram feitas para refutar a astrologia. A primeira é a mais conhecida, que é o experimento feito em 1948 pelo psicólogo e professor Bertram Forrer. Acho que é Forrer. Desculpa se eu tô falando errado. Bom, ele fez o seguinte experimento. Ele foi lá com seus alunos e pediu para eles anotarem certos dados deles. Nome, data de aniversário e hora de nascimento. E aí ele falou para os alunos que ia dar esses dados para um astrólogo. O astrólogo ia fazer um mapa astral deles e do mapa astral deles ele ia fazer um texto e nesse texto ia estar descrita a personalidade de cada aluno. Daí o professor entregou os textos para os alunos e pediu para os alunos avaliarem os textos de 0 a 5. Sendo 0, o texto não tem nada a ver com a pessoa, e 5, totalmente a pessoa. E olha só qual foi a média, 4,26. É um número muito alto, não é? Tá, e depois disso tudo, o professor revelou que os textos eram todos falsos e eram todos iguais. Ele mesmo que fez um texto totalmente genérico. E o texto era: você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros. E mesmo assim, você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas, no geral, consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não tomou ao seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, você tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e você não aceita as opiniões dos outros sem nenhuma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si mesmo para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. Você também se identificou? É porque é um texto totalmente genérico, né? E essa identificação que a gente tem com algo genérico se chama de efeito Forer. É quase a mesma coisa quando a gente se identifica com aquela música e acha que o cantor fez a música pra gente, sabe? Um outro experimento muito famoso é o experimento do Sean Carson. Bom, eu vou colocar o link do artigo do Sean aí na descrição do vídeo. E aproveitem para ver vários outros links que eu vou colocar lá, de outros artigos e outras publicações e alguns livros e também vários vídeos.
Bom, o Shawn convidou uma das mais renomadas organizações de astrólogos dos Estados Unidos e vários voluntários. E o que ele fez? Os voluntários, eles preenchiam uma ficha que já era pré-estabelecida pelos astrólogos, descrevendo a personalidade deles. E a partir dessas fichas, os astrólogos faziam um mapa astral deles. Depois disso, esses mesmos astrólogos, eles recebiam 3 fichas e um mapa. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que combinar o mapa com a ficha correspondente. Qual foi a taxa de acerto deles? 0,33 ou 33%. O que quer dizer que a probabilidade de 1/3. O que não quer dizer nada, porque a mesma probabilidade deu aleatoriamente combinar uma ficha com um desses 3 mapas. Quer dizer, ao contrário, né? Combinar esse mapa com uma das 3 fichas. 1/3. Não é? Então aí mais um experimento muito famoso que prova que a astrologia não funciona. Tem vários outros. Tem um vídeo do Eu Ciência que fala vários outros experimentos muito bons também. O link tá lá embaixo também. Tá, então por que a astrologia funciona, né? Por que tanta gente acredita nela? Ela funciona por causa do que é chamado de confirmation bias, que basicamente quer dizer ignorar os fatos que negam o que você disse, mas olhar apenas para os fatos que afirmam o que você disse. É tipo lembrar dos acertos e esquecer dos erros, sabe? Então, por favor, não digam que a astrologia é uma ciência, porque é tudo menos ciência, porque ela não segue método científico. Muito pelo contrário, ela vai totalmente no caminho contrário do método científico, porque ela ignora todas as experiências que foram feitas. Mas eu acredito, Agatha, eu escolhi acreditar. Tudo bem, mas é uma crença. Pode chamar de crença, mas de ciência não. Não é ciência, tá? É pseudociência. Finge que é ciência, tem nome de ciência, astrologia, não é ciência, é uma crença, qualquer coisa. Então, Agatha, quer dizer que a astrologia é inútil e não serve pra nada e todos esses anos lendo horóscopo foram pra nada. Não é bem assim, a astrologia não é tão inútil assim. A astrologia é muito importante pra saber qual cavaleiro de ouro a gente é, não é? É a melhor utilização que a gente pode dar para astrologia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de olhar todos os links que eu coloquei na descrição. Eu coloquei vários links, artigos e vídeos e livros. E se vocês se interessarem em comprar algum dos livros que eu recomendei aí embaixo, usem meu link, porque usando eles vocês me dão uma pequena comissão e ajudam o meu canal. Podem deixar os comentários aí embaixo que eu leio todo mundo. E eu prometo que eu não vou demorar pro próximo vídeo dessa vez, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Outro experimento também muito famoso é o experimento do duplo cego do Shawn. É o experimento do duplo cego do Shawn Carlson. Carlson. É o experimento do Um outro experimento muito famoso é o experimento do duplo cego do Shawn Carlson. Shawn Carlson. É o experimento do Shawn Carlson.